Mas por que que os governos, principalmente de esquerda, têm essa dificuldade de arrecadar sem ser com impostos e não consegue cortar na carne os gastos? É uma questão de visão econômica, ou melhor, de ideologia, de ignorância econômica. É muito mais fácil gastar, o populismo é mais agradável, é muito mais fácil você prometer e gastar com o dinheiro dos outros. A austeridade, apertar o cinto, é mais difícil. Exige você fazer escolhas e renúncias, elencar prioridades. Cara, isso a gente pode fazer, isso não pode. É viver o que cada família faz, cada empresa faz. Você tem um orçamento, tem que viver dentro disso. O governo consegue escapar um pouquinho e, às vezes, muito, porque ele consegue se endividar mais, ele consegue, no limite, imprimir moeda, dependendo do país, e aí tapa esse buraco dessa maneira, mas tapa com inflação, que é um imposto oculto. Tá expropriando riqueza de todo mundo via inflação. Então é muito mais fácil gastar e prometer e fazer assistencialismo do que apertar o cinto, né? Mas como você avalia a política econômica do Haddad e do governo Lula? Eu avalio como desastrosa como imaginava que seria, só não foi pior porque a reação negativa do mercado, de empresários, da opinião pública e até de muita gente que votou nesse governo, essa reação foi muito forte. E eles tiveram que recuar um pouco. Tanto é o resultado do ano passado, 2024, já foi menos pior do que 23. 23, exageraram pesado. 2024, a reação foi tão negativa que, vamos controlar um pouquinho. Não é um Milei, mas também não é o exagero completo. Então, mas ainda assim não é a política econômica que vai colocar o Brasil numa rota de crescimento sustentável, porque ainda é uma visão de Estado como protagonista, com muita até implicância com o empresário, essa visão do empresário malvado, a iniciativa privada só pensa no lucro, isso faz mal para a economia, quando é todo o contrário. Então, é uma divergência completa de visão econômica, de como a economia pode crescer. Não tem como dar certo desse jeito, do jeito que tá o bar, para onde ele tá apontando. Não, com certeza não. Com certeza não. Então você é pessimista do cenário brasileiro? Com este governo, sim, porém otimista que podemos ter uma mudança no ano que vem. Acho que as probabilidades de uma alternância de governo, elas têm aumentado. Com pensamento diferente? Com pensamento diferente, com uma outra política econômica, com outro viés, sem dúvida, sem dúvida. E diria até pela própria incompetência do governo. Assim, a gente pode ver as pesquisas de popularidade, de aprovação e reprovação do governo, são históricas, né? E pioraram bastante. Então, e até por erros que nem tem a ver com economia, alguns que não tinham nada a ver com isso, né? Pois é. Tiveram tantos aí Quanto mais o Lula fala, mais ele acaba se atrapalhando. Pois é. Fale você e não se atrapalhe, Kratos. Vamos lá, o Jardel, ele fala o seguinte: a reforma do imposto de renda no Brasil coloca mais carga tributária sobre o consumo e quem vai pagar são sempre os mais pobres. Todos deveriam pegar imposto de renda com uma faixa bem menor para quem ganha menos, concorda? Eu concordo que o nosso sistema tributário, ele é muito injusto e, mais do que injusto, ele é excessivamente alto. E para mim, eu vejo esse como sendo o principal problema. A reforma que fizeram agora foi uma oportunidade perdida, vai melhorar, mas muito menos do que poderia melhorar, e com muita incerteza, porque são anos de transição, os novos impostos e alíquotas vão entrando paulatinamente, então tem muita coisa para acontecer, o resultado final a gente não sabe ainda como vai ser. A reforma da renda não aconteceu. Propuseram agora um remendo para conceder isenção de faixa de renda e colocar um imposto mínimo. Mas não tivemos uma reforma completa, precisaria mudar muita coisa. O grande problema que eu vejo é que a gente parte do princípio, e nesse governo em especial, de que esses impostos são... A carga tributária está no nível adequado, o gasto público é elevadíssimo e não tem nada que a gente possa fazer, então tem que cobrar muito imposto. Quando a verdade é que a gente deveria
não apenas simplificar a carga tributária, mas diminuir a carga tributária. Não é apenas resolver o manicômio, mas agora quem a gente vai penalizar mais? É o mais pobre, ou é o empresário, ou é a renda, ou é o consumo? É tentar descobrir quem a gente penaliza mais, em vez de reduz o gasto, reduz o tamanho do Estado para reduzir a carga tributária, porque isso vai melhorar para todo mundo. E não tem como o Brasil crescer e se tornar uma potência com esse nível de carga tributária. É muita coisa. A barra é muito alta. Você é empresário, você sabe o quanto você tem que pagar de imposto, é o sócio que tem o seu lucro garantido, faça chuva, faça sol. E não entrega nada de volta. Não entrega nada. Como é que você já sai no negativo para ultrapassar essa barreira? Então, quanto maior a carga tributária, menos negócios são viabilizados, menos empreendimentos, menos oportunidade de emprego, menos renda, menos crescimento econômico. Parece simples, mas na prática é muito difícil. Mas se a visão de cara já parte do pressuposto que não precisa reduzir carga tributária, aí é um grande problema. Pois é. Fala, Kratos. O Marcelo, ele tá falando que é seu fã, e aí ele fala o seguinte: o BTC sobrevive ao CPT quântico? O Bitcoin. Ah, sim, um computador quântico. Sim, sem dúvida. A gente falou, só para complementar a resposta, no dia que for uma realidade de computação quântica, a internet inteira, os computadores, sistemas, sistema bancário, e-commerces, tudo precisará mudar e usar novos algoritmos, como esses que eu falei, que são a prova da computação quântica. E com o Bitcoin será a mesma coisa. Precisaremos mudar o algoritmo da mineração do Bitcoin, das assinaturas de transações, para um algoritmo à prova de computação. Então eu vou simplificar aqui essa resposta, porque senão pode ficar muito técnica e a gente vai se alongar. Mas não é um risco de vida para o Bitcoin, longe disso, não é um risco vital. E assim como o restante da internet, precisaremos alterar e adotar os novos algoritmos à prova de computação quântica. Como que a gente está de inflação aqui no Brasil e o quanto a inflação ela impacta em tudo? A gente, acho que você é mais Acima de novo do que 5%. eu. Você pegou a hiperinflação? Peguei, Não, né? Pegou peguei. também, então. Eu lembro bem dessa época. A gente corre o risco de ter uma hiperinflação? Felizmente, as reformas do Plano Real, elas foram muito felizes em restringir bastante o que o governo pode fazer. Especialmente no que diz respeito à moeda. Antes o governo conseguia imprimir moeda para pagar conta. Assim, se a gente voltasse para 1988, tinha um mecanismo chamado como é que era o nome da conta? Conta Movimento, no Banco do Brasil, que era a conta corrente do governo, que era no Banco do Brasil e também no Banco Central. Na prática, imagina você ter uma conta em que você pode entrar no vermelho sem parar e não tem fundo e você pode seguir gastando. Essa era a conta movimento do governo brasileiro e que o Banco Central tinha que criar dinheiro para cobrir esse rombo. Essa era uma fonte de impressão de moeda de inflação direta. Eles extinguiram essa conta movimento em 88. Depois também vedaram a possibilidade do Banco Central comprar títulos direto do Tesouro. Então, o Tesouro quer se endividar porque quer gastar mais. Banco Central, compra aqui direto do Tesouro. Isso não pode mais. Então, tem várias mudanças e restrições que o Plano Real trouxe que hoje faz com que a gente voltar a esse passado, que seria um retrocesso, é muito mais difícil. Então a gente precisaria revogar leis, revogar reformas para que a gente voltasse a esse risco de hiperinflação. Hoje não vejo isso acontecendo, é preciso muita mudança. Naquela época, foram em número absoluto de inflação, a nossa foi, acho que, a pior de todas. Ah, é? Sim, porque ela foi muito longa. A nossa alta inflação e hiperinflação ela foi muito longa. Especialmente por conta da correção monetária. O artifício da correção monetária era algo que nos ajudou, era um analgésico, nos ajudou a conviver com a inflação por mais tempo. Entendi. Só que não resolvia a inflação. E, poxa, tem no livro do Gustavo Franco, A Moeda e a Lei, se eu não me engano, é 27 bilhões de % de inflação. É um número absurdo. É difícil de compreender. Ao mês a gente chegou a ter quanto, senhor? Ao mês a gente chegou... O ápice ali foi
em 93, e se eu não estou enganado, 91 ou 89, me foge as datas. Com certeza 93 foi um ano que chegamos em 3.000% de inflação no ano. No ano. Então no mês chegou a mais de 60%, mais de 100%. Uma loucura, loucura. Eu lembro que eu fiz essa análise, porque quando a gente fala de taxa de inflação é difícil compreender o que isso significa na prática. Eu fiz uma análise analisando o inverso, que é a taxa de desvalorização do dinheiro, o quanto que o dinheiro está perdendo valor. E para se ter uma ideia, o Cruzeiro Real perdeu praticamente todo o poder de compra em apenas 8, 9 meses. Então em 8, 9 meses o dinheiro já não valia nada, já não cumpria praticamente nada. Pô. Analisando o plano real, o real brasileiro, começou em 94, até agora já perdeu 88% do poder de compra. Pra caramba, mas em 27 anos, 26 anos, e não... Aliás, 28 anos já. E não os... foi 94... já passou 30 anos. É. Eu tenho um gráfico que foi quando eu fiz essa análise quando o real completou 27 anos. Estamos agora para fazer 31 anos do plano real. Mas enfim, então perdeu o poder de compra, mas numa janela de tempo muito mais alongada, e não em 8 meses, como acontecia com as moedas do passado. E esse é o nível de destruição quando não há nenhuma regra, quando os governos podem imprimir dinheiro como quiserem. Aí é o colapso completo, inflação, pobreza, desigualdade. É o que a gente viu no Brasil naquela época. Agora a gente tá com quanto de inflação? Hoje tá 5% ao ano. Então vai 0,5% ao mês, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E o ideal é quanto? Eu defendo Zero- quanto menos, melhor. Pra mim mesmo? quanto menos, melhor. Então o ideal seria... pra gente ter uma noção de como é que era na época do padrão ouro. Então o padrão ouro clássico, que se chama, foi o período de 1815 a 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Esse período de 100 anos foi um período de relativa estabilidade das moedas, de poder de compra do dinheiro, em que havia períodos de inflação seguidos de períodos de deflação. Mas no cômputo final, no resultado final, o que a moeda comprava no início do século XIX era muito similar ao que comprava no início do século XX. Então houve uma estabilidade de preços. Ora tinha taxa de inflação positiva, ora deflação, então inflação negativa. Mas no longo prazo era uma estabilidade de preços. Isso dava previsibilidade, planejamento, investimentos a longo prazo. Muitos economistas defendem como talvez o ápice do desenvolvimento da economia global, porque foi um crescimento econômico, em que o mundo conseguiu criar muita riqueza e tirar muita gente da pobreza, com crescimento populacional, com livre movimentação de mercadorias, de capitais e de pessoas. Antes da Primeira Guerra Mundial, quase não havia passaporte. Ah, é? Então, cara, a mobilidade humana também era entre fronteiras, era surreal. A gente não consegue nem imaginar isso hoje em dia. Então, esse período clássico foi de estabilidade de preços. Então, eu vejo que do ponto de vista da teoria econômica, é plenamente possível de conviver com um sistema de estabilidade de preços e não 2% ao ano, 3%, 5% ao ano. Não há nenhuma regra econômica que exija inflação de preços nesses níveis. Mas é também um grande debate entre economistas isso.